Gênesis 32, versículos 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: esse é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, como é maravilhoso estar na Tua presença com os meus irmãos, como fui abençoado nesse período de louvores, Senhor. E eu peço a Ti que ministre aos nossos corações nesse momento. Fala com poder e graça, Senhor, que possamos sair daqui estimulados, com fome e sede do Senhor, Deus, a buscar a Tua presença, e que o Senhor nos dê experiências contigo, experiências particulares, que somente quem caminha com o Senhor e ouve a Tua voz e tem o privilégio de caminhar contigo pode afirmar, pode confirmar quão bom e agradável andar na Tua presença. Então, ministra ao Teu povo nessa noite, Senhor, e ser engrandecido em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, existem encontros que marcam as nossas vidas. Encontros marcantes nos marcam, para dizer uma frase de efeito assim, para te ajudar a caminhar, a indicar para onde eu espero caminhar com os irmãos nessa noite. Talvez você tenha alguma experiência ou algumas experiências de encontros que marcaram a tua presença, a tua vida. Por exemplo, eu lembro do início do nosso namoro, quando a gente foi num restaurante lá em Vargem Grande, que eu nem sei se existe ainda, acho que a gente deveria ir lá conferir, né, Tati? Isso em 2006, tem quase 20 anos. E fomos ali começamos a nossa história. Acho que o Calhau quer ficar aqui comigo, podia deixar ele aqui comigo. Esperto. E foi um encontro que marcou a nossa história. Ali começamos a namorar, depois de 2 anos noivamos, depois de mais 1 ano nos casamos, e daí já se vão 15 anos de casados. Talvez você tenha um encontro com alguém que marcou a sua vida profissional. Talvez, eu, por exemplo, às vezes falo, tem um engenheiro que já é falecido, que trabalhou comigo por muitos anos, que foi um homem que marcou muito, um engenheiro brilhante, muito experiente, marcou muito a minha carreira profissional. Talvez você lembre de alguém que numa conversa, talvez tomando um café, ou durante uma conversa no próprio ambiente de trabalho, falou coisas que marcaram a tua vida, marcaram a tua existência. Talvez você se lembre de um reencontro com um amigo, com um familiar que você não via há muitos anos. Às vezes eu vejo pessoas falando que os pais moram em outro estado distante, ou algum amigo que você não vê há muito tempo, e aí você reencontra aquele amigo, reencontra aquela pessoa, e isso marca a sua vida. Se eu pudesse abrir aqui para falar, eu tenho certeza que a gente ouviria algumas histórias assim, de encontros que marcaram, alguns trazendo coisas muito boas, outras não tão boas assim, mas há certos encontros, há certas circunstâncias, certas experiências que marcam a nossa história. E assim foi com a vida de Jacó. Jacó teve um encontro que marcou a sua história. Jacó teve um encontro que mudou a sua vida. Jacó teve um encontro que marcou para sempre a sua história e a história do povo de Deus, pois esse encontro
mudou muitas coisas, como veremos essa noite. E esse encontro foi, certamente, com seu irmão Esaú, a quem ele não via há aproximadamente 20 anos, mas ele teve um outro encontro, um encontro com Deus, que marcou a sua história. Mas esse encontro se deu num contexto de crise, irmãos. Às vezes a gente pensa que a gente vai ter um encontro com Deus, Deus vai falar aos nossos corações, somente em momentos que estiver tudo bem e funcionando maravilhosamente bem. Mas muitas vezes a gente tem experiências marcantes com Deus justamente em momentos de crise. Então eu quero chamar a atenção primeiro para esse encontro que Jacó teve com Deus, no contexto no qual ele estava quando esse encontro se deu. Depois a gente vai ver a oração que Jacó fez em meio à crise. Muitas vezes a gente pensa em orar quando está tudo bem, mas às vezes em meio às crises, às dificuldades, é que a gente é empurrado, é levado de forma mais intensa à oração. Depois veremos o encontro marcante que Jacó teve com Deus antes de encontrar Esaú, para finalmente vermos o encontro que ele teve com seu irmão Esaú. Então, primeiro ponto, o contexto da crise, o que estava acontecendo quando Jacó teve esse encontro com Deus. Para isso, precisamos voltar alguns capítulos em Gênesis, até o capítulo 27, volte aí na sua Bíblia para Gênesis 27, o contexto no qual o que estava acontecendo se deu. Gênesis 27 é aquela história que você deve conhecer, em que Jacó, junto com sua mãe, enganam seu pai que já estava cego, Isaque, e ele abençoa Jacó e não Esaú. E quando acontece aquela bênção, Esaú chega depois, e Isaque já não pode o abençoar como abençoou Jacó. E quando passa aquele episódio, no versículo 41 do capítulo 27 de Gênesis, diz assim, Gênesis 27, 41, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Ele sabia que Isaque já estava com idade avançada, que ele não ia durar muito tempo, então ele falou, vou esperar meu pai morrer e vou matar o meu irmão. Versículo 42, chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Olha que frase pesada. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Por quê? Rebeca sabia que se os planos de vingança de Esaú acontecessem, ela perderia Jacó, que seria morto por seu irmão, e também Esaú nunca mais, se sobrevivesse, não teria mais como estar em sua família. Talvez ela lembrasse da passagem de Caim e Abel, e ela, para evitar aquela tragédia, falou para Jacó ir embora, e falou para ele que quando ficar tudo bem, você vai poder voltar, quando cessar o rancor, eu te aviso e aí você volta. Só que se passaram aproximadamente 20 anos, irmãos, e Jacó nunca mais encontrou Esaú. 20 anos é muito tempo. Falava há pouco que é quase o tempo que tenho entre namoro, noivado e casamento com a minha esposa. Começamos em 2006, em outubro de 2006, então ano que vem completaremos 20 anos entre namoro, noivado e casamento. Quantas coisas aconteceram nesse período? Quantas coisas aconteceram na sua vida nos últimos 20 anos? Temos alguns jovens e adolescentes que há 20 anos atrás sequer haviam nascido aqui em nosso meio nessa noite. Então, quantas águas passam debaixo da ponte ao longo de 20 anos? Rebeca pensou, deixa ele acalmar e ele vai voltar, mas esse momento não aconteceu. E 20 anos aproximadamente haviam se passado e Jacó nunca mais viu a face de seu irmão Esaú. E o que aconteceu? Capítulo 28 agora. Jacó segue a sua vida, segue o conselho de sua mãe Rebeca, e ele tem uma visão, ele tem um sonho de uma escada, e aqui no capítulo 28, a partir do versículo 10, olha o que diz. Gênesis 28, versículo 10, diz assim, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu.
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que se cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E o que Jacó vai fazer agora? O versículo 20 nos mostra a oração de Jacó. Gênesis 28, 20. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus, olha a fala de Jacó, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Deus falou para Jacó que seria o Deus dele, que a sua descendência será como o pó da terra, que nele, na sua descendência, todas as famílias da terra seriam benditas, como havia sido a promessa lá para Abraão. Deus falou tudo aquilo para Jacó, e leia comigo em voz bem alta, o versículo 21, um trecho da resposta de Jacó a Deus. 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu Deus, então o Senhor será o meu Deus. Se ele falar isso, o Senhor será o meu Deus, é porque Deus ainda não era o Deus de Jacó. Jacó sabia que Deus era o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaque, seu pai. Mas ele ainda não tinha uma experiência, ele ainda não tinha talvez uma fé robusta, ainda não conhecia o Senhor, de fato, a dizer que Deus era o seu Deus, ele confiava naquelas palavras. Ele falou: se o Senhor cumprir, o Senhor será o meu Deus. Só que agora passam-se mais anos, e lá no capítulo 32, volte lá para o texto que lemos no início, a partir do versículo 3, Jacó tem uma experiência de crise. Gênesis 32, 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: leia o que os mensageiros disseram a Jacó em voz alta comigo, no versículo 6. Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens. Meu irmão, imagina você saber de alguém que está com muita raiva de você. A última notícia que você teve dessa pessoa é que ela queria te matar. Se passam aproximadamente 20 anos e você tenta reconciliar e você sabe que essa pessoa está vindo com você te encontrar com 400 homens. Se a nossa igreja estiver aqui com todos os bancos ocupados, com 4 pessoas por banco, a gente ocupar totalmente esses bancos aqui da igreja, teremos aproximadamente 100 pessoas nesse lugar. Então imagina essa igreja 4 vezes completamente lotada. Era o número de pessoas que estavam indo com Esaú ao encontro de Jacó. Não é de se assustar que ele tivesse ficado o quê? Com medo. A última notícia que ele teve é que Esaú queria matá-lo, porque ele tinha enganado seu pai Isaque, tomado a bênção que Esaú achava que era dele. A gente vê que não é bem por aí, Deus já tinha seus planos, mas Esaú era um enganador. E agora, Jacó era enganador, e agora Esaú está indo ao encontro dele com 400 homens. Esse era o contexto da crise que Jacó se encontrava. O que ele vai fazer agora? Qual vai ser a sua reação? Será que ele vai fugir? Será que ele vai criar uma estratégia? Será que ele vai contratar um exército? Vamos continuar lendo e entendendo o que Jacó fez, aqui a partir do versículo 9. Diz assim: e Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela,
e eu farei bem a você. O que Jacó fez? Qual foi uma das primeiras iniciativas de Jacó, ao saber que seu irmão Esaú, que há pouco não, mais ou menos 20 anos atrás, estava querendo se vingar dele, qual uma das primeiras atitudes que Jacó faz? Ora ao Senhor. Então, eu aprendo aqui já no segundo ponto. O primeiro é o contexto em que a crise de Jacó se deu, e o segundo é a oração de Jacó em meio à crise, que em meio às crises que se abatem sobre nós, nós devemos orar. Devemos clamar ao Senhor. Devemos orar ao Senhor em todo o tempo. Mas se você é alguém como eu, nos momentos que a gente está passando por alguma crise, a gente acaba se dedicando mais à oração, mais ao jejum, dobra mais os joelhos nas madrugadas buscando a face de Deus, e isso é bom. Devemos orar e buscar a Deus em todo o tempo. Mas na hora da crise, é como alguém disse, é como se a gente orasse e falasse com Deus em todo o tempo, mas na hora da crise a gente clama, a gente grita ao Senhor que intervenha, e foi isso que Jacó fez. Com o seu medo, com as circunstâncias difíceis, ele clama a Deus, mas ele chama a Deus, como lemos aqui, do Deus do seu pai Abraão e do seu pai Isaque. Ele não fala, tu és o meu Deus, Senhor, tu és o meu Deus, tu me protegeste, tu me chamaste, mas ele fala, tu és o Deus de Abraão, o Deus de meu pai Isaque. E eu quero chamar a nossa atenção para algumas coisas que a gente vê aqui na oração de Jacó, que devem servir de lições para nós. Se você está num momento de crise, ou em qualquer momento na sua vida, mas especialmente numa crise que se abate sobre a nossa alma, devemos aprender com Jacó alguns elementos da sua oração que são importantes. Primeiro, ele reconhece quem é Deus. Mesmo que ele não fale que é o seu Deus, ele fala que é o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Versículo 19, olha o que ele diz, versículo 10, perdão. Olha o que ele diz, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, com apenas o meu cajado, atravessei este Jordão e já agora sou 2 grupos. Ele tem humildade diante de Deus. Muitas vezes, no meio das crises, das dificuldades, a gente acha que a gente merece alguma coisa e se posiciona diante de Deus como se nós fôssemos dignos de receber alguma coisa do favor de Deus, mas Jacó aqui tem uma atitude humilde, que ele fala, eu atravessei o Jordão com um cajado e agora já sou 2 grupos de pessoas. Ele estava lotado de bens, Deus o havia abençoado no período que ele passou morando com Labão, seu sogro. Então ele se colocou na presença de Deus em meio à crise, ele teve humildade em chegar diante de Deus. No versículo 11, ele apresenta uma petição a Deus e diz assim, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Então, quando tivermos que orar ao Senhor, não é problema você apresentar o que você deseja a Deus. Temos algo terrível em nossos dias, que é a teologia da prosperidade, que às vezes a gente não se dá conta disso. A teologia da prosperidade tem muitos problemas, de você negociar com Deus, de você fazer barganha com Deus. Se você der muito dinheiro na igreja, se você fizer isso ou fizer aquilo, Deus vai ter que te abençoar. Mas há um problema muito grave com a teologia da prosperidade, que às vezes a gente não se dá conta. A teologia da prosperidade destrói a oração. Porque eles ensinam que a oração é simplesmente um método de você dobrar o braço de Deus e fazer ele fazer a sua vontade. A oração não é isso. Devemos nos apresentar diante do nosso Deus, que é Pai, com humildade, mas apresentando nossas petições. Mas, mesmo com todos esses problemas da teologia da prosperidade, nós devemos apresentar nossas petições a Deus. Não é pecado você falar, Senhor, abençoa-me, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, prospera a minha vida financeira, Senhor, abençoa a minha família, dá saúde a mim e aos meus. Não há problema nisso. Apresentarmos nossas petições ao Senhor, é isso que Jacó faz. Jacó apresenta seu pedido a Deus e pede a Deus que o livre das mãos de Esaú. E aí no versículo 12, por fim, ele baseia a sua oração na palavra dita pelo próprio Deus. E ele diz, pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Jacó, entre aspas, lembrou a Deus aquilo que o próprio Deus tinha dito a ele. Isso também é algo que nós podemos fazer. Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor distingue para ti o piedoso. Isso diz na palavra de Deus. Senhor, a tua palavra me diz que, como eu preguei pela manhã no Salmo 19, que diz que a palavra de Deus refrigera a alma, restaura a alma. Senhor, a tua palavra me diz que a tua palavra traz alegria ao meu coração. Então, traz alegria ao meu coração. Você pode orar isso ao Senhor. Não como alguém que cobra diante de Deus, mas como se você lembrasse a Deus daquilo que Ele mesmo promete a nós. E Jacó fez isso. Jacó teve humildade, Jacó reconheceu quem era Deus, Jacó pediu a Deus que o livrasse da mão do seu irmão, e Jacó lembrou da promessa que o próprio Deus tinha feito a ele. E essa foi a oração de Jacó. E mesmo com todas as suas falhas, é uma lição de oração para nós, o que vemos aqui na vida de Jacó.
Só que Jacó orou, ok, mas Jacó também agiu. Algumas pessoas oram, isso é muito importante, mas esperam sentados para ver o que vai acontecer. Olha o que diz o versículo 13. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos, vão à minha frente e deixem espaço entre o rebanho e rebanho. Jacó orou, mas Jacó também agiu. Às vezes a gente tem dificuldade com isso. Eu tenho que orar e esperar Deus fazer. Tem hora que você não vai ter nada que fazer e realmente vai ter que esperar o agir do Senhor. Mas se você pode fazer alguma coisa, faça também. Jacó tentou agradar Esaú para ver se Esaú aliviava a barra dele, pois estava morrendo de medo do seu irmão vindo com 400 homens e ele enviou o presente diante dele. Precisamos ter sabedoria, irmãos. Orientando jovens em carreira profissional, quando trabalhei mais tempo com jovens, às vezes você via jovens que eram piedosos, que amavam o Senhor, mas não queriam estudar. Eu quero estar na igreja, quero tocar, quero fazer alguma coisa, mas não quer se empenhar no estudo. Quer fazer um concurso. Eu sei que Deus vai me abençoar, vai abrir uma porta. Se você não estudar, pode ser que Deus não abra uma porta, porque Deus usa dos recursos naturais para abençoar as nossas vidas de forma sobrenatural, muitas vezes. Então, precisamos fazer como Jacó, orar, apresentar nossas causas a Deus, mas também agir, irmãos. Tem gente que não tem sabedoria para administrar seus recursos financeiros, gasta mais do que recebe, está sempre endividado e depois ora, Senhor, me livra que eu estou enrolado. Às vezes Deus livra uma vez, livra duas, mas chega uma hora que Deus deixa você passar por uma situação difícil para aprendermos a lidar melhor com os recursos que chegam a nós. Então, precisamos orar, confiar sim, mas também viver uma vida sábia e agir de forma sensata, pois isso agrada ao nosso Deus, e Jacó fez isso. Então, Jacó, com tantos problemas, ele ainda assim fez o certo em orar ao Senhor e apresentar sua causa a Deus e em agir de forma sábia. Talvez você esteja precisando de uma bênção na sua vida profissional, como falava há pouco. Ore, peça direção ao Senhor e estude. Dedique-se àquilo que Deus tem colocado no seu coração, seja um concurso, seja uma faculdade. Talvez você esteja precisando, pedindo a Deus que abençoe seus filhos. Peça a Deus sabedoria, mas se instrua como criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Talvez você esteja pedindo a Deus que abençoe seu casamento, ou você deseja casar. Então, ore, muito bom. Busque a Deus em oração, mas também tenha sabedoria para ter um casamento abençoado. Talvez você queira servir na igreja, você deseja trabalhar na igreja, servir em algum ministério. Glória a Deus, isso é muito bom, mas também se empenhe. Temos trabalhado com os músicos, né? Os músicos estão estudando, fizemos um curso ano passado, vamos continuar esse ano. É muito bom tocar um instrumento, isso é excelente, mas tem que estudar, irmãos, porque música exige técnica. Música é algo que a gente tem que orar, clamar ao Senhor, mas precisa estudar o instrumento que você deseja servir a Deus tocando. Então, Jacó orou, mas Jacó agiu. Jacó agiu, mas debaixo de oração, e orou, mas tomou atitude. Então, a primeira coisa, o contexto, depois a oração e a ação de Jacó. E agora um encontro marcante que Jacó tem antes mesmo de encontrar seu irmão Esaú. A partir do versículo 22, diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou como? Jacó ficou sozinho. Leia o versículo 24 em voz alta comigo, por favor. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Irmãos, no meio das crises, tem horas que vamos ficar sozinhos. Tem muita gente que tem medo de ficar sozinho. Tem hora que você está querendo a ajuda de alguém, mas tem hora que parece que tudo se afasta. Às vezes nós vivemos como se tivéssemos muletas, e tem horas que Deus tira todas as muletas para que a gente aprenda a depender somente dele. Jacó deixou todo mundo ir e ficou sozinho, e surge um homem que luta com ele. Alguns comentaristas sugerem que Jacó talvez tivesse pensado que era um servo de Esaú. Talvez ele tenha pensado, Esaú mandou alguém aqui para me matar, e ele começou a lutar. Ou talvez tivesse pensado, já era noite, alta madrugada talvez, que era o próprio Esaú querendo tirar a vida de Jacó. Ele começou a lutar com aquele homem, estava sozinho. Então, se você está passando por uma crise, meu irmão, minha irmã, em algum momento você se sentir sozinho, saiba que isso acontece.
Porque tem horas que Deus tira todos os nossos apoios, tudo aquilo que a gente mais preza, para nos ensinar a depender somente dele. Jacó ficou sozinho e lutou com aquele homem. E diz o versículo 25, vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Você vê aqui que esse homem tinha alguma característica especial, pois ele toca em Jacó e a sua coxa é deslocada. E aqui eu aprendo algo também, que quando nós temos experiências com Deus, por vezes nós saímos feridos. Às vezes a gente acha, se eu tiver um encontro com Deus, se Deus falar meu coração, se eu tiver uma experiência com Deus, eu vou sair sorridente, vai ser tudo maravilhoso, eu não vou ter problema nenhum na minha vida. Mas o que acontece com Jacó? Jacó tem um encontro com Deus, ele sai ferido, irmãos. Marcado pelo encontro que ele tem com o próprio Senhor, porque a essa altura ele já tinha percebido que esse homem não era um enviado, um emissário de Esaú, não era um ladrão, não era um homem qualquer, mas era o próprio Deus que ele estava lutando contra. Versículo 26 diz, então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Irmãos, às vezes, eu tenho falado para os irmãos, que falei da teologia da prosperidade, um outro problema é essa teologia coach, que resume a fé cristã a você aprender métodos de se dar bem na vida, em outras palavras. Mas um desses problemas é que as pessoas tentam colocar Deus numa caixinha, irmão. Como se Deus fosse domável, como se Deus fosse controlável. O nosso Deus não é. Ele não é controlável, ninguém o controla. Tenho falado para os irmãos que eu estou fascinado pela cena final do Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, em que no final, no filme e também no livro, ali aparece o leão, que é Aslan, que representa o próprio Senhor Jesus. Até no filme ele fala, no seu reino, no seu mundo eu tenho outro nome. E aí Aslan está andando numa praia, e a menina fica angustiada de vê-lo ali de longe, ela fala, para onde ele vai? E aí um personagem, que é o Fauno, fala para ela, ele não é domesticável. Nosso Deus não é domesticável. Ninguém consegue botar Deus numa caixa. Ninguém consegue controlá-lo. Ele é o Criador de todas as coisas, irmãos. Ele criou os céus e a terra. Tudo foi feito pelo seu poder. Tudo foi feito pela sua palavra poderosa. Quem somos nós para enquadrar Deus dentro das nossas limitações? E aí Jacó ali fica desesperado e fala, não me deixe ir, senão me abençoar. Então, versículo 27, o homem pergunta, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Jacó significa usurpador. E aí no versículo 28 diz, então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó orou ao Senhor para simplesmente ser livre de Esaú, mas Deus deu uma experiência com ele muito estranha, irmãos. Muitos comentaristas falam que é uma das experiências mais estranhas das Escrituras, não dá para a gente entender muita coisa que acontece aqui, mas certamente Jacó teve um encontro com Deus que mudou a sua vida e mudou o seu nome. De usurpador para aquele que luta com Deus, ou aquele por quem Deus luta. Ou alguns entendem aquele contra quem Deus luta, porque se você ver a história do povo de Israel a partir de então, você vai ver que Deus é aquele que luta por Israel, e em alguns momentos Deus é aquele que luta contra Israel, quando ele desonra o Senhor. E aí no versículo 29, Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Naquela cultura, havia a ideia que se você soubesse o nome de alguém, talvez você tivesse algum poder sobre aquela pessoa. Então Deus fala, por que você quer saber meu nome? Em outras palavras, né, como foi quando esteve com Moisés e falou, eu sou o que sou. Deus é Deus, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é domável, ele não é domesticável, ninguém pode controlá-lo, ninguém pode colocá-lo na parede e dizer, é assim que eu quero. Ele é que tem todo o poder e nós temos a alegria de podermos nos dirigir a ele. Mas até a hora que você vai falar, Senhor, eu quero assim, ele falou, quem é você? Eu quero saber o teu nome, por que você pergunta pelo meu nome? E Deus não respondeu a Jacó, irmãos. Às vezes a gente quer que Deus nos dê todas as respostas, porque a gente quer ser Deus, mas Ele é Deus. Lemos o livro de Jó, e o livro de Jó nos mostra um grande teatro cósmico no início, um desafio em que Satanás faz a Deus, e o compositor Gerson Borges tem uma música sobre Jó que ele chama de A Aposta. Satanás aposta com Deus, de certa forma, só que Jó não leu o início do seu livro. Jó não leu o capítulo 1, capítulo 2, e depois aconteceu tudo aquilo. Ele não sabia
E quando Deus se revela para Jó, Deus não leu o início do livro para ele. Deus fala, eu sou, onde você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo. Deus responde o que ele quiser responder, porque ele é Deus, irmão. Ninguém pode domá-lo, ninguém pode controlá-lo. Isso que dá muita dificuldade para os cristãos de uma geração tão frágil da fé e tão com ânsia de controle, que você tem um celular na mão, que você bota um Google e você descobre, busca o que você quiser. Em que você tiver dinheiro, você compra o que você quiser, só que o nosso Deus não é domável, ninguém pode domá-lo. E aí quando Jacó fala, qual é o seu nome? Ele fala, por que você pergunta meu nome? E não fala nada para ele, para por aí. Mas ele abençoa Jacó. Jacó, diz o versículo 30, deu aquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó não entendeu muita coisa. Jacó nem pediu a Deus por aquele encontro, ele pediu que Deus o livrasse de Esaú, mas Deus foi ao encontro dele e deu aquela experiência com ele. E ele reconheceu que foi o próprio Deus que apareceu para ele. E no versículo 31 diz, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Em meio às crises, precisamos buscar a Deus em oração. E por vezes, em meio às crises, nós vamos nos achar lutando com Deus, irmão. E vamos ser marcados com Deus. Jacó passou a mancada ali para frente. Ele nunca mais foi livre de mancar. Mas ele preferiu estar mancando e ter tido uma experiência com Deus, a estar íntegro com a coxa toda perfeitinha funcionando e não ter tido essa experiência com Deus, irmão. Quando temos experiências com Deus, muitas vezes vamos sair machucados. Vamos sair feridos, vamos sair com a alma dilacerada. Mas se tivermos uma experiência verdadeira com Deus, vamos falar como Jacó, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Porque no final das contas é isso que importa. Tudo nessa vida vai passar. Mas e aí, vimos o contexto, vimos a oração de Jacó, vimos a luta de Jacó com Deus, e o que acontece na sequência? Agora sim, o encontro de Jacó com Esaú, capítulo 33. Diz assim, quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Devia ser assustador, irmãos, imagina, 400 homens é muita gente. Você indo e olhando Esaú lá e pensando, meu Deus, ele queria me matar e agora ele tem 400 homens vindo ao meu encontro. Mas ele foi. Versículo 1 ainda. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, olha o que diz o versículo 4. Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes que estão com você? Jacó respondeu, os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegou também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Ufa, ficou tudo bem. Quando encontrou Esaú, Esaú correu ao encontro dele, como lemos no versículo 4, o abraçou e o beijou, e a reconciliação estava estabelecida. E o que acontece depois, irmãos? Jacó, por prudência, ele fala para Esaú, não, pode ir que eu fico aqui, e Esaú vai para um lado, Jacó vai para o outro, mas mais à frente, aqui no capítulo 33 ainda, diz, a partir do versículo 18, finalzinho do capítulo 33, peço que você preste bem atenção, especialmente no versículo 20, e tente captar o que mudou no discurso e na oração de Jacó. Versículos 18 a 20. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, filhos de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. O que tem de diferente aqui? Hã? Quem é Israel? E ele fala no hebraico, El Elohi Israel. Deus, Deus de Israel. Mas como é que ele falava antes?
Deus de Abraão, Deus de Isaac. E agora ele apresenta um altar ao Senhor e fala, Deus, o Deus de Israel. E quem é Israel? Ele. Irmãos, lembra que antigamente, acho que não tem mais isso não, o cartão de crédito vinha escrito assim, pessoal e intransferível? Quem é dessa época, diga amém. Acho que hoje não tem mais isso não. As experiências com Deus são pessoais e intransferíveis. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Nem todos vão lutar a madrugada com Deus, pelo menos fisicamente. Às vezes você vai lutar em oração, a vida de oração, a vida de jejum é desafiadora, irmãos. Tem hora que você vai estar diante de um banquete, você está em jejum, você vai ter que, não, Senhor, eu vou preservar o meu propósito contigo. Tem hora que você vai estar cansado, mas você vai sentir que você tem que orar. Tem hora que você vai estar sem vontade de ler a Bíblia, mas você sabe que tem que ler. É batalha, irmãos. É luta. A vida com Deus não é um passeio no shopping, já falei isso muitas vezes. Se assemelha mais a um campo de batalha. Mas, no meio da luta com Deus, Deus muda a nossa história. E agora, Ele não é mais o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus de Jacó, irmão. Mas Jacó experimenta isso, depois que ele tem um encontro pessoal com Deus. E que Deus atende a sua oração. E Esaú o recebe. Irmãos, isso é algo pessoal. Eu não posso transferir as minhas experiências com Deus, até porque tem experiências que eu não tive, espero outras que eu ainda tenha. Eu não posso delegar ou passar a minha vivência ou a sua vivência para outra pessoa. Cada um de nós precisa travar a sua luta pessoal com Deus. Nem marido e mulher podem compartilhar isso. Compartilhamos a vida, compartilhamos os filhos, compartilhamos as lutas e alegrias, oramos juntos, fazemos o culto doméstico, tudo isso é maravilhoso, mas eu preciso lutar com Deus, e muitas vezes sozinho, e ela precisa também. Você precisa travar a sua luta com Deus, isso é pessoal. Mas o meu pai é crente, a minha mãe é crente, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Mas você precisa que o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus dos seus avós, passe a ser o seu Deus. El Elohi Israel, Deus de Israel. Muitos crentes hoje naufragam na fé porque querem viver a partir da experiência do outro. Mas você precisa travar a sua luta com o Senhor. Isso é igual o cartão de crédito, pessoal e intransferível. Jacó lutou com Deus. E agora Deus não é mais o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, mas Ele é o Deus dele. Você já experimentou isso? Você já viveu isso? Tipo assim, não, legal, meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção, minha esposa, meu marido, meu filho. Ou talvez você seja sozinho na sua casa, como era Jacó naquele momento, estava sozinho com Deus, mas eu caminhei com Deus, Deus falou ao meu coração. Irmãos, nada substitui isso. Um encontro verdadeiro com Deus, único e verdadeiro, muda a nossa história. E Jacó vivenciou isso. Para concluir, em meio às crises que se abatem sobre nós, se Esaú está vindo ao teu encontro com 400 homens, o que aprendemos com esse relato? Primeiro devemos orar. Precisamos orar. Eu fiquei feliz que no final do ano o Bispo Walter trouxe uma breve mensagem aos pastores e falava que esse ano é um ano que a gente precisa nos dedicar mais do que nunca à oração. E eu quero que a nossa igreja, mais do que nunca, seja marcada pela oração. Hoje chegamos aqui 5 horas em ponto, né? Alguns chegaram um pouquinho depois, fizemos nosso ensaio, às 6 horas em ponto a gente terminou o ensaio, e às 6h15 mais ou menos estávamos reunidos aqui com um grupo de música orando. Os irmãos e as irmãs da intercessão estavam lá orando, os diáconos têm sido orientados a orar com o pessoal do serviço de culto. Precisamos orar mais, irmãos. Precisamos clamar a intervenção do Senhor em nossas vidas e em nossa igreja também. Então, em meio às crises, ore a Deus. Não ore só pelos problemas, ore pelas coisas boas. Há alguns anos atrás eu preguei uma série aqui sobre as orações de Paulo nas suas epístolas. E você vê que Paulo várias vezes diz que orava por igrejas que caminhavam bem. Então, ore pela nossa igreja, que tem problemas, tem dificuldades, mas está caminhando, para que Deus nos conceda da sua graça. Ore por pessoas que estão bem, para que cresçam mais no Senhor. Mas em meio às crises, ore ao Senhor e peça que Ele intervenha na sua vida. Aprendemos com Jacó também, que tem hora, meu amado irmão, minha amada irmã, dos mais jovens e adolescentes aqui presentes aos de idade mais avançada, que vai ser você e Deus.
Isso é uma coisa que me alegra muito em sermos pentecostais, porque é da essência pentecostal. Às vezes alguém fala um problema, estou com dificuldade. Irmão, ora e jejua. Ele fica assim, pô, não queria ouvir isso, mas às vezes é isso que você tem que ouvir. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a face de Deus, vai buscar Deus nas madrugadas, vai buscar Deus, vai orar, vai clamar a Deus, vai lutar com Deus. E tem hora que é sozinho. Mas eu tentei ligar para o pastor, não consegui, tentei falar com o irmão, não consegui, tentei falar com a irmã da oração, ela me atendeu, mandei um WhatsApp, ninguém me falou. Se isso acontecer, desconfie. Desconfie. Quem está ligado, entendeu. Se você começa a buscar todos os seus recursos e tudo se esvai, desconfie que é hora de você trancar da porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e o Pai que vem em secreto te recompensará. Precisamos ter a nossa experiência com Deus, irmãos. Precisamos atravessar as madrugadas clamando ao Senhor, seja de madrugada, seja de manhã, seja de noite, seja de tarde, a hora que for. Mas nós precisamos orar, irmãos. E tem hora que Jacó nos ensina que vai ser você e Deus. Não vai estar seu pai, não vai estar sua mãe, não vai ser o irmão da igreja, não vai estar o pastor, não vai estar a esposa, não vai estar o filho. Você vai se ver diante do Senhor travando uma luta. Mas essa luta pode marcar a sua história e transformar a sua vida para sempre. Deus precisa ser, eu aprendo com Jacó, o Deus de Israel, o meu Deus. Não o Deus da minha mãe, que Deus operou um testemunho maravilhoso na vida dela. Tinha ninguém cristão na minha família, ela lá liderando o centro de Umbanda lá no interior, lá no interior da Taquara, no Pau da Fome, e Deus vai e faz assim, ó, arranca ela, um braço forte, mão poderosa, resgata ela e fala, acabou, você não é mais nada daí, agora você é minha, acabou. E a minha mãe se converteu, 20 e poucos anos, 1999. Acabou. Foi assim. Com muita luta, mas foi assim. Paulo Besda conhece a história bem, né? Muitos aqui conhecem. E aí Deus alcançou minha irmã. E Deus me alcançou. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso ter a minha vivência com Deus. Eu preciso travar as minhas lutas com Deus. E não as lutas da minha mãe, ou da minha irmã, ou da minha esposa. Porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o amado da minha alma. E eu preciso travar as minhas lutas com Ele. Se você tentar basear a sua fé apoiado na fé do outro, você não vai avançar no Senhor. E aí, para concluir, alguns comentaristas chamam a atenção que esse movimento que acontece com Esaú aqui no versículo 4 do capítulo 33, então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, lembra muito um outro encontro, que é relatado por Cristo, numa de suas parábolas mais conhecidas, que deveria ser chamada da parábola do pai amoroso, mas é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Vá a Lucas 15. Você conhece a história, se não conhece, leia depois. Mas fala de dois filhos. O mais novo pede que o pai morra, em outras palavras, depois ele pede a sua herança. E só receber a herança se o pai morresse. Então ele pediu a herança, e o pai não morreu, mas ele pegou a herança para si, queimou tudo, gastou tudo. Em Lucas 15, versículo 20, o filho se arrepende e volta. Você deve conhecer a história. E diz assim, Lucas 15, 20, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, fez o quê? Correndo, o abraçou e o beijou. Muito parecido com o que Esaú faz com Jacó. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Traguem e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Só que tem um outro filho. E diz o versículo 25, ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos.
Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava o quê? Perdido e foi achado. Porque eu acho que seria melhor chamar de a parábola do pai amoroso. Porque os dois filhos estavam perdidos. Um estava perdido longe do pai, gastando os recursos. E o outro estava perdido dentro da casa do pai, achando que pelos seus bons feitos, ele fazia por merecer o amor do pai. E assim é conosco, irmãos. Todos nós estávamos perdidos. Alguns queimando a sua vida aí fora com prostitutas, com bebidas, com coisas terríveis. Outros dentro da casa do pai, mas não honrando a Deus como pai. Mas o pai ama e tem um encontro e abraça e beija o filho que se foi e exorta em amor o filho que ficou. Porque o propósito de Deus é buscar em Cristo e salvar o perdido. Aqui mesmo em Lucas, um pouco à frente, no capítulo 18, não precisa abrir, fala do cego Bartimeu que ficava à beira do caminho. Quando ouviu Jesus passando, gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus chega a ele e ele é curado. E logo na sequência desse relato, no capítulo 19, há a conversão de Zaqueu. E ele também, segundo Jesus, ele é salvo. Jesus é aquele que salva o cego Bartimeu, pobre, miserável, mendigando à beira do caminho, e salva o rico Zaqueu, que roubava os outros. Jesus é aquele que trouxe salvação para o filho mais novo, que queimou tudo o que tinha do pai, e trouxe salvação para o filho mais velho, que achou-se merecedor do favor do pai quando não era. Os dois ele encontra, ele abraça e ele beija. E assim Deus faz conosco. Então, meu irmão, minha irmã, mais importante do que o encontro, mais importante que você teve na sua vida, mais importante do que o encontro que talvez você esteja com medo de ter com Esaú, nós precisamos ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso, que nos ama. E agora, para concluir, Lucas 19, no relato da salvação de Zaqueu, logo depois da salvação de Bartimeu, apenas o versículo 10 de Lucas 19. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar, para buscar e salvar o perdido. Jacó teve um encontro com Deus. Isso mudou o seu nome, mudou a sua história. Ele viveu uma nova vida a partir de então e passou a chamar Deus o seu Deus. Talvez o que você mais precise essa noite, meu amado, minha amada, é voltar-se para Deus, romper as barreiras, ter coragem para um encontro de Esaú, ter coragem para voltar à casa do pai e dizer: pai, eu me arrependo, eu pequei, recebe-me de volta. E receber o abraço caloroso de Deus, que nos ama e por meio do seu Filho nos reconcilia com Ele mesmo. Se você está numa crise, ore ao Senhor com fé, peça a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, mas entenda que a nossa maior necessidade é sermos encontrados pelo próprio Deus. E Ele está aqui nessa noite, talvez para te receber novamente, talvez para olhar em teus braços, te abraçar e dizer: vem, filho amado, prepare-se para entrar no reino que está sendo preparado desde a fundação do mundo, como eu espero que você também ouvirmos no final dos tempos. Faça a sua oração, nós vamos participar da ceia do Senhor.